Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo início de mês eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo um pouco mais extenso para tratar de algum assunto mais complexo. Esse vídeo tem como objetivo responder a pergunta se a ressurreição de Jesus de Nazaré foi um fato histórico ou um mito. É importante dizer que, por fato histórico, eu estou dizendo uma coisa que aconteceu objetivamente no mundo externo, e por mito eu não estou dizendo uma mentira. Por mito eu estou querendo dizer algo que é uma teologia, algo que é um símbolo. Então, será que a ressurreição de Jesus é um fato histórico ou é algo mais simbólico? Eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. A fim de responder a questão sobre se a ressurreição de Jesus aconteceu como fato histórico ou se ela é um mito, assim como é o mito de Hércules, assim como é o mito de Zeus, nós precisamos trabalhar 5 questões. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês alguns argumentos de apologistas a favor da ressurreição de Jesus, principalmente aqueles que a gente encontra no filósofo William Lane Craig. Na segunda parte, nós vamos considerar as fontes textuais que a gente tem para analisar se a ressurreição de Jesus foi histórica ou não. Na terceira parte, nós vamos analisar a questão do túmulo vazio. Na quarta parte, nós vamos falar das aparições de Jesus após a sua ressurreição. E na quinta parte, nós vamos discutir uma questão científica. Nesse vídeo, eu não vou falar sobre quem foi de fato Jesus de Nazaré enquanto personagem histórico. Se vocês querem um vídeo em que eu apresente quem foi de fato Jesus de Nazaré enquanto personagem histórico, em distinção as construções a respeito de quem ele foi na teologia, deixa aí no comentário se vocês têm interesse que no futuro, talvez no próximo mês ou em outro, eu faça um vídeo sobre isso. Sobre a hipótese, por exemplo, de Jesus como profeta apocalíptico, ou sobre como a gente distingue no evangelho o que é histórico e o que não é, quais são os critérios. Esse não é o objetivo deste vídeo. Nesse vídeo, nós vamos considerar sobre a ressurreição de Jesus. Existem 3 coisas sobre Jesus que é fato estabelecido na academia. Ou seja, ninguém tem dúvida disso. A primeira coisa é que Jesus Cristo nasceu e existiu. Isso não tem dúvida sobre isso. Jesus existiu. Né? Então não é o objetivo desse vídeo aqui provar se Jesus existiu. É fato. É fato estabelecido na ciência, na academia, que Jesus Cristo, ou melhor, que Jesus de Nazaré existiu. Isso não tem dúvida. Não quer dizer que tudo sobre ele que a gente fala, ou que está na Bíblia, ou que as pessoas dizem é verdade. Mas é verdade, é fato que Jesus existiu. Uma segunda coisa que é fato também é que esse Jesus foi batizado por João Batista. Isso é fato. Não importa aqui se uma pomba desceu do céu. Isso pode ser que isso não tenha acontecido. Isso é questão de fé. Mas que Jesus Cristo, ou melhor, que Jesus de Nazaré, em algum momento da sua vida, ele foi batizado por João Batista, isso também é fato histórico estabelecido na academia. E a terceira coisa que é fato histórico indiscutível, que não tem discussão, que é estabelecido, é que Jesus morreu numa cruz. Todas essas 3 coisas é fato. Jesus nasceu, foi batizado por João Batista e morreu numa cruz. Isso é fato. Agora nós vamos perguntar se é fato uma quarta coisa. Depois que ele morreu, ele ressuscitou? Então vamos começar com os argumentos a favor da ideia de que Jesus ressuscitou. Eu vou apresentar 4 argumentos principais. Eles são apresentados, por exemplo, pelo William Lane Craig, e são argumentos que buscam provar que Jesus ressuscitou. O primeiro argumento é um argumento baseado em um texto bíblico. Eu vou abrir aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 6, onde nós lemos assim. Depois, Jesus apareceu de uma só vez, olha aqui, de uma só vez, a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Perceba aqui que o apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo, ressuscitado, apareceu a 500 pessoas ao mesmo tempo. Ora, parece que isso é uma prova concreta de ressurreição. Você acha que 500 pessoas iam ter uma alucinação coletiva, ia se enganar a respeito da ressurreição de Jesus? Então esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é chamado de argumento da dissimilaridade da crença. Não sei se o Craig chama disso, eu que coloquei o nome assim. O que é o argumento da dissimilaridade da crença? O Craig apresenta esse argumento, talvez não com esse nome, mas ele vai falar assim, o Craig, que a crença de que Jesus ressuscitou era contraproducente. O que isso quer dizer? Que nem judeus, nem gentios se agradariam de que alguém saísse pregando por aí que Jesus ressuscitou.
não era uma crença que atraía judeus, não era uma crença que atraía gregos. Era uma crença que não era atrativa. Né? Se você chegasse num gentil e falasse, Jesus ressuscitou, ele ia falar, ressurreição? O que isso prova? Isso não prova nada. Né? Então, assim, não era uma crença atrativa. Então, se os cristãos eles quisessem inventar um mito, uma fantasia de que Jesus ressuscitou, eles não iam inventar isso, né? Porque simplesmente isso não é uma ideia que atrai. Então, eles não iam inventar essa história para ganhar seguidores, porque essa é uma história que não atrai nem gentios, né? Segundo esse argumento, nem judeus. O terceiro argumento, que talvez seja o considerado mais forte, é a questão do martírio das testemunhas. Os seguidores de Jesus eles se entregaram à morte em nome dele. Não faz sentido pensar que as pessoas entregariam sua vida por algo que soubessem conscientemente ser uma mentira. A gente pode até pensar que uma pessoa entrega sua vida por uma fé. Então a gente pode pensar, por exemplo, em muçulmanos que mais radicais, né, homens bombas. Eu não conheço muito sobre isso, então eu tenho o risco de estar pintando uma visão errada dessa religião, porque eu não acho que a religião muçulmana seja uma religião que isso é comum, mas existem alguns grupos radicais dentro do islamismo que a pessoa até explodiria, né, sem nenhum problema pela crença dela. E a gente poderia falar, então, isso não prova nada. A questão é que essa pessoa, ela realmente acredita. Agora, a gente poderia pensar que se os cristãos não tivessem visto Jesus ressuscitado, né, eles saberiam que eles estavam contando uma mentira. Então, eles não se matariam por causa disso, ou seja, eles não entregariam sua vida ao martírio por causa disso, ou por algo que eles não tivessem certeza. E o quarto argumento é o argumento do túmulo do vazio, é um argumento que o Craig levanta muito, que é que o túmulo no qual Jesus foi sepultado foi encontrado vazio. E o testemunho disso foi primeiro dado por mulheres, a quem na época não cabia muita credibilidade. De modo que se esse testemunho fosse uma invenção, não se teria criado a ideia de um testemunho feminino. Então, primeiramente, que a gente tem que as mulheres encontraram um túmulo vazio. Primeiro que se isso fosse uma invenção, essa história é muito estranha, porque mulher dá testemunho. Mulher é ser inferior na sociedade da época. Então o testemunho de uma mulher não conta muito. Então por que os cristãos, se eles estivessem inventando uma história, uma mentirinha, uma fábula, eles iam colocar as mulheres como testemunha, que não tem credibilidade? E ademais, se o túmulo foi encontrado vazio, ele estava lá disponível. Então assim, o túmulo está vazio. Se alguém fala assim, Jesus não ressuscitou. Aí você só fala assim, não ressuscitou? Então vamos ali em Jerusalém, vamos lá no túmulo dele e mostra o corpo dele lá. Então poderia ser uma forma, né? Se o túmulo está vazio, se não tem ninguém lá no túmulo, se tem corpo nenhum lá, então está provado que Jesus ressuscitou. Eu vou mostrar para vocês que nenhum desses argumentos é bom e que, na verdade, a gente tem explicações melhores para isso. Eu vou, ao longo do vídeo, vocês vão ver que eu vou adotar uma explicação que a ressurreição de Jesus foi, na verdade, resultado de experiências visionárias dos discípulos, aparições visionárias que aconteciam em relação aos discípulos. E aí, à medida que eu for apresentando essa tese e as bases dela, vocês vão ver que todos esses argumentos do Craig, eles não são bons. Eles não provam que Jesus ressuscitou. Então, vamos para a segunda parte. Vamos considerar quais são as fontes textuais, documentais, que a gente tem para saber se Jesus ressuscitou ou não. Primeira coisa, é preciso dizer que os textos sobre a ressurreição de Jesus que nós temos, eles são parciais, já que eles foram escritos por cristãos. Isso não quer dizer que esses textos não tenham alguma credibilidade, mas a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente olha para qualquer texto que fala sobre a ressurreição de Jesus é que esse texto foi escrito por um cristão. Existe uma referência no livro em Flávio Joséfo, que menciona alguma coisa assim, Jesus ressuscitou. Esse texto, a pesquisa acadêmica já mostrou que ele é uma deturpação, que ele não é de Joséfo, né, que ele é de copistas cristãos posteriores que acrescentaram isso no texto. Então, assim, a gente sabe até que Flávio Joséfo, ele falou que Jesus existiu, mas essa parte do texto que ele fala assim, Jesus ressuscitou, isso é uma parte que foi acrescentada depois, adulterada, né, por cristãos, é uma interpolação. Então, tirando isso, os únicos textos que a gente tem que fala que Jesus ressuscitou estão na Bíblia. Então, foram escritos por cristãos, estão no Novo Testamento. Só que isso não significa que a gente vai jogar fora eles só por causa disso, né? Mas a gente já vai ter um olhar com cuidado. Então, os textos foram escritos por pessoas que acreditavam na ressurreição de Jesus. Devemos, portanto, lê-los tendo em mente que eles são enviesados. Não quer dizer que eles não possam ter alguma confiabilidade, mas eles já têm um enviesamento. Né? A gente não vai jogar fora por causa disso, não seria falácia genética. Né? Quando nós consideramos a ressurreição de Jesus, o primeiro passo é investigar o que os textos antigos dizem sobre isso. Então a gente precisa pensar em textos que estão pelo menos no máximo
100 anos depois do evento. Texto depois disso não vale a pena. Por quê? É um texto que já passou muito tempo. Então, assim, se a gente for contar 100 anos depois de Jesus ressuscitou, os textos que falam da ressurreição de Jesus são cartas do apóstolo Paulo, que são os primeiros textos, depois vem Marcos, depois vem Mateus e Lucas, depois vem o Evangelho de João. Esses são os textos que nós temos. Mas aí, para a gente fazer uma pesquisa histórica, toda pesquisa histórica ela precisa seguir alguns critérios. E o critério principal de uma pesquisa documental para saber se alguma coisa aconteceu na história é chamado de critério da múltipla atestação. Então gravem isso na mente de vocês. Qualquer pesquisa histórica sobre qualquer coisa, se a gente quer saber se alguma coisa aconteceu na história, a gente precisa seguir o critério da múltipla atestação. O que é o critério da múltipla atestação? O critério da múltipla atestação significa que só conta como evidência histórica razoável algo que tenha sido relatado por mais de uma fonte independente. Vou explicar o que é isso. Para eu analisar um fato histórico, eu preciso de que pelo menos mais de uma fonte fale sobre esse fato. Porque se só uma fonte falar sobre isso, não é base suficiente para estabelecer isso como fato histórico. Eu preciso de mais de uma fonte. E essa fonte precisa ser independente, ou seja, precisam ser duas fontes que não tiveram contato entre si. Porque senão uma poderia ser cópia da outra, então não é múltipla atestação. É a mesma atestação em diferentes cópias, uma copiou da outra. Então, o critério da múltipla atestação, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu esteja estudando sobre uma guerra na antiguidade. Vamos imaginar qualquer guerra, né? Não importa qual guerra foi, pode ser lá a guerra de Troia, a guerra do rei Davi contra Golias, qualquer guerra, contra Sansão, contra os filisteus. Vamos supor que eu estou estudando uma guerra da antiguidade. E aí eu vou fazer a primeira coisa. Quais são os documentos que são daquela época? Então eu vou pegar os documentos igual eu fiz aqui no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e as cartas de Paulo. Quais são os documentos que a gente tem? A gente vai pegar esses documentos. Vamos supor que eu peguei esses documentos, tá? São vários documentos. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Nesse caso aqui, vamos pensar que nessa guerra tinha o documento A, documento B, documento C, documento D, documento E. A, B, C, D, E. E tá. Eu fui lá no documento C, e no documento C tá escrito assim. Um único guerreiro, matou 3.000 soldados de uma vez. Só que esse documento C ele foi escrito por um fã desse soldado. Então, primeira coisa, esse documento C está enviesado. Mas tá bom, a gente tem um dado ali. No documento C está escrito que um homem sozinho matou 3.000 soldados. O segundo passo, para eu verificar se essa informação é confiável, eu vou pegar os outros documentos, A, B, D e E olhar se esses documentos que relatam essa história dessa guerra também têm essa informação. Então vamos supor que eu olhei no documento A, não tem essa informação. Olhei no documento B, não tem essa informação. No documento D, não tem. No documento E, não tem. Então, se não tem, e só tem no documento C, isso não conta como evidência histórica. É até possível que esse guerreiro tenha matado 3.000 soldados. Mas como isso só aparece em uma única fonte, e ainda por cima uma fonte parcial, isso torna esse evento muito improvável. Então pode até que ser que tenha acontecido, mas como está só numa fonte, uma pessoa como historiador ou como uma pesquisa acadêmica, ela não pode admitir isso como fato histórico. Agora vamos supor que eu olhei lá, apareceu no documento C e eu fui olhando o documento A, B, D e o documento E. No documento E aparecia essa informação também. Só que aí eu descobri que o documento C, ele foi copiado do documento C. Vamos supor que a pessoa que escreveu o documento E, ela tinha o documento C em mãos. Então a pessoa que tinha o documento E, ela olhou para o documento C e copiou. Se isso aconteceu, não conta como múltipla atestação, porque foi copiado. Então a segunda coisa que vocês têm que ter em mente, quando a gente analisa documentos históricos, a múltipla atestação ela precisa que as fontes sejam independentes, que elas não tenham tido contato entre si. Agora, se por outro lado, essa informação é relatada por duas fontes, ou por mais de duas fontes que não tiveram entre si contato, então esse evento ele se torna mais provável de ser um fato. Então, nós vamos trabalhar com esse critério para analisar a ressurreição de Jesus. E aí a gente volta por isso que eu falei para vocês que os argumentos do Craig serão refutados ao longo do vídeo. Então vamos lá. 1 Coríntios, do Craig e de outros apologistas que também usam, né? Não estou aqui refutando o Craig, gente. Estou aqui refutando argumentos, porque eu nem tenho capacidade de refutar o Craig, né? Eu estou aqui analisando argumentos que ele apresenta e para a gente pensar esses argumentos, se eles são bons ou não. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6 diz que Jesus Cristo foi visto por 500 testemunhas de uma só vez. Sabe qual que é a pergunta que a gente deve fazer?
essa informação, ela aparece em algum outro documento? Não aparece. Não tem nenhum dos nossos documentos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nenhum deles, em lugar algum, menciona que Jesus Cristo, depois de ressuscitado, apareceu a 500 pessoas de uma só vez. Pode ser que isso tenha acontecido? Pode até ser. Mas como em nenhum outro texto do Novo Testamento ou da época isso é mencionado, temos aqui um dado que não conta como evidência histórica. Então, se uma pessoa cita 1 Coríntios 15, verso 6, como evidência da ressurreição de Jesus, essa pessoa está desobedecendo critério acadêmico. Né? Então, primeira coisa, 1 Coríntios capítulo 15, verso 6 não conta como evidência. É mais razoável supor que Jesus ele não tinha tantos seguidores naquele momento, que isso é um dado que foi inflacionado pelo apóstolo Paulo. Não quer dizer necessariamente que Paulo fez isso com má intenção, né? Ou pode ser até mesmo um número que foi aumentado pela tradição oral. Nós vamos entender essa questão da tradição oral. Pode até ser que Jesus apareceu para algum número de pessoas ao mesmo tempo. No entanto, esse número, à medida que essa história foi contada e recontada na tradição oral, esse número pode ter sido um pouco aumentado. Porque é aquela história, né? Quem conta, conta mais, acrescenta um conto. Né? Quem conta uma história, acrescenta mais. Então essa história, até chegar no apóstolo Paulo e ele registrar por escrito, porque Paulo não teve contato pessoal com Jesus, ele ouviu histórias sobre Jesus. Então, essa história que chegou até ele pode ter sido um pouco aumentada em relação ao número de pessoas que viram. Outra coisa que eu acho que é importante vocês entenderem sobre as nossas fontes é que algumas fontes são copiadas de outras. Por exemplo, Mateus e Lucas, quando eles escreveram seus evangelhos, eles tinham o livro de Marcos em mão. Então, se a gente olhar Mateus e Lucas, eles estão copiando Marcos. Por isso, Mateus e Lucas não são fontes independentes em relação a Marcos. Outra questão importante, né? João, por exemplo, já é uma fonte independente. Porque provavelmente isso é discutido ainda, mas é bem provável que a pessoa que escreveu o evangelho de João não tivesse contato com os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas uma coisa que é importante para a gente entender é sobre os nossos documentos. Como eles foram escritos? É importante pontuar que os evangelhos são de autoria anônima. Então, quando uma pessoa fala assim, o evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João, a gente está usando aqui tudo isso entre aspas. O Mateus que escreveu o evangelho de Mateus não chamava Mateus. Marcos não chamava Marcos. Lucas não chamava Lucas. João não chamava João. Por que não? Porque a gente não sabe quem escreveu. Então, essa ideia de que os evangelhos foram escritos... o evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas, João... Isso é uma tradição. Se eu não me engano, essa tradição tem sua origem em Santo Irineu. Existiam outras tradições antes. Por exemplo, o evangelho de Marcos, se eu não me engano, antes ele era circulado sobre o nome de Memórias de Pedro. Só que depois surgiu uma tradição, né, de que Pedro, na verdade, teria comunicado essas memórias para Marcos e Marcos que teria registrado por escrito. Então o evangelho de Marcos antes chamava Memórias de Pedro. Outros evangelhos a gente não tem informação de quem escreveu. Então a gente não sabe quem escreveu o evangelho de Mateus. E por que é improvável que tenha sido os discípulos que escreveram? Por uma questão simples. Esses evangelhos foram escritos em grego. É importante a gente ter em mente que Jesus Cristo, ele pregava em aramaico, que seus seguidores falavam aramaico, e mais, que nem Jesus, nem seus discípulos sabiam ler e escrever, em geral. Né? Eu sei que essa informação é meio chocante, porque não é muito dito isso, mas eles eram pessoas simples. Jesus Cristo era um camponês de Nazaré. Ele não aprendeu a ler e escrever, como a maioria da sua época não. A gente tem mania de achar que os discípulos viveram na nossa época. Na nossa época, boa parte da população é alfabetizada. Na época de Jesus, era um grupo pequenininho de pessoas que eram alfabetizadas, que sabia ler, que sabia escrever. E escrever era uma coisa muito difícil, não é igual hoje que você vai no computador e digita, ou que você tem um caderno para você escrever. Não, para escrever tinha rolos, tinha que escrever em rolo, papiro. Isso era coisa de gente rica, que tinha dinheiro, que podia comprar papiro, que podia comprar rolo. Saber escrever era coisa de escriba, era coisa de gente erudita, que tinha conhecimento. Era uma coisa rara. Era raro uma pessoa na época de Jesus saber ler e escrever. E os discípulos de Jesus, quem que eles eram? Eles eram pescadores, eles eram pessoas simples, gente comum, gente do povo, gente camponesa, que falava aramaico, que não sabia ler, que não sabia escrever. Então, a ideia de que os evangelhos foram escritos pelos discípulos é uma ideia um pouco improvável, um tanto improvável. Na verdade, como os textos foram escritos em grego, o que pode ter acontecido?
Jesus Cristo, ele morre. A gente não sabe quanto tempo, né? Os evangelhos falam de 3 dias, depois de 3 dias ele ressuscitou. A gente não sabe qual foi o momento em que os discípulos, seus seguidores, passaram a acreditar que ele ressuscitou, se foi 3 dias depois, né? Como relatam os evangelhos, se isso na verdade é uma tradição posterior. Mas o fato é que em algum momento esses seguidores passaram a pregar sobre Jesus, falar sobre Jesus. E tem uma coisa sobre isso que é diferente de qualquer outro movimento. Eles passaram a pregar para pessoas gentias. E aí essa responde a uma pergunta que é muitas vezes feita. Por que o ministério de Jesus prosperou e vários outros mestres messiânicos, profetas de sua época não? Porque existiram vários messias no mundo hebreu. Existiram vários messias, vários profetas, mas eles pregaram, tiveram seus seguidores, a história apagou a memória deles. Porque esses movimentos eles eram intrajudaicos, eles pregavam ali para os hebreus. Os discípulos de Jesus de Nazaré fizeram algo extraordinário e diferente. Eles passaram a pregar para gentios. Eles passaram a pregar para pessoas que não eram hebreias. E aí as histórias de Jesus, que antes eram em aramaico, que é a língua original que Jesus falava e que seus discípulos falavam, essas histórias passaram a circular também entre o povo de língua grega. Entre o povo de língua grega. E começaram a surgir várias tradições. E a gente pode pensar que também surgiram comunidades diferentes. Né? Depois eu posso fazer um vídeo aprofundando mais isso. Eu acho que nesse vídeo não dá para falar sobre tudo isso. Mas aqui é para vocês terem uma noção de como surgiram essas fontes. E aí, em língua grega, alguns escritores que falavam grego, que tinham instrução, que sabiam escrever, que eram diferenciados em relação à maioria, pegaram essas histórias da tradição oral e colocaram elas por escrito. E aí, a primeira pessoa na Bíblia a fazer isso é Marcos. A primeira pessoa que fez isso foi Marcos. A gente fala Marcos, mas Marcos entre aspas. Lembrem novamente, a gente não sabe qual é o nome dele de verdade, não sabe quem foi ele. Né? Então, alguma pessoa que hoje a gente chama de Marcos, que não é Marcos mesmo, é o pseudo Marcos, por assim dizer, escreveu, né, as histórias de Jesus no seu evangelho. E aí Marcos apresenta um Jesus muito claro. Era um Jesus que não era aceito pela sua família. Então em Marcos não tem nada assim, Jesus nasceu de uma virgem. Não, Marcos vai falar assim que Jesus Cristo, ele na verdade, ele se converteu quando ele ouviu a pregação de João Batista e saiu pregando o que João Batista pregava. O que João Batista pregava? O reino de Deus está próximo. Enquanto aqui Jesus falava isso, só lê Marcos. Marcos fala, lá, Jesus fala, o reino de Deus virá na nossa geração. O Filho do Homem aparecerá no céu, enquanto vocês ainda estiverem vivos. Eu digo para vocês, muitos dos que estão aqui não experimentarão a morte, antes que vejam o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Era isso que Jesus pregava. E de acordo com Marcos, a família dele, a mãe dele, os irmãos dele, lá em Marcos 5 vocês vão ler isso, falavam assim, esse cara tá louco. Esse cara enlouqueceu. Então, no livro de Marcos, a mãe de Jesus acha que ele é louco. E Jesus fala assim, é por isso que a minha verdadeira família não é minha mãe de sangue. Não é meus irmãos de sangue. É aqueles que aceitam a minha mensagem. Essa minha mãe aí de sangue e esses meus irmãos de sangue que dizem acreditar, que dizem que eu sou louco, eles não são minha família. Não são pra mim família. A minha família de verdade são vocês que aceitam a minha mensagem. E o reino de Deus está prestes a ser estabelecido. E a gente entende a família de Jesus. Né? Jesus está ali falando, vou largar meu trabalho, eu sou um camponês pobre, eu trabalhei 30 anos como carpinteiro, vou abandonar meu trabalho, vou abandonar minha família para sair pregando que o Filho do Homem, né, a minha geração, enquanto eu ainda estiver vivo, enquanto meus discípulos estiverem vivos, vai vir no céu e vai estabelecer seu reino. Né? A família dele pensou, cara, o cara enlouqueceu, abandonou o trabalho, abandonou a família, abandonou tudo para sair pregando isso daí, esse cara tá louco. Então a gente entende a família de Jesus. E aí no Evangelho de Marcos, Jesus morre. E aí as mulheres vão lá no túmulo e depois a gente vai ver isso. No Evangelho de Marcos, termina no capítulo 16, no versículo 8. Tudo que está depois do versículo 8 é acréscimo. O Evangelho de Marcos termina com as mulheres chegando no túmulo, vendo o túmulo vazio e falando, não está aqui. Aí o anjo fala, olha, conta para as pessoas que ele ressuscitou as mulheres. Ixi, tô com medo, vou contar pra ninguém isso não. E as mulheres se silenciam. E é assim que termina o Evangelho de Marcos. Né? Depois alguém acrescentou alguma coisa. Porque como assim, né? As mulheres não falaram nada pra ninguém. Como é que os discípulos, como é que as pessoas ficaram sabendo que Jesus ressuscitou? Aí a partir do versículo 9, alguém foi lá e acrescentou todo esse trecho que vai do verso 9 ao verso 20,
que não está no texto original. Esse é o primeiro escrito sobre Jesus. E outra coisa, no Evangelho de Marcos, o ministério de Jesus dura 1 ano. Né? Só tem uma Páscoa pela qual Jesus passa. Né? Então, assim, a duração do ministério de Jesus no Evangelho de Marcos é de cerca de 1 ano. Não é de 3 anos, como acontece no Evangelho de João. Esse é Marcos. É o Jesus de Marcos. É a primeira fonte que a gente tem. Depois de Marcos, 2 escritores, também que a gente não sabe quem são, mas que a gente chama de Mateus, que a gente chama de Lucas, tinham o Evangelho de Marcos em mão. Só que além do Evangelho de Marcos, eles tinham acesso a algum outro conjunto de histórias. A gente não sabe se essas histórias estavam escritas num documento, se essas histórias pertenciam a uma comunidade, numa tradição oral. Mas Mateus e Lucas, eles usaram o Evangelho de Marcos e eles usaram alguma outra fonte para escrever os seus evangelhos. Então a gente vai chegar lá no Evangelho de Mateus e Lucas, eles copiaram várias histórias que estão no Evangelho de Marcos e as modificaram um pouquinho. Então a gente percebe que eles modificaram. Por exemplo, Lucas, ele dá uma suavizada nessa ideia de que o reino de Deus, com poder, seria estabelecido enquanto Jesus ainda estivesse vivo. Tem trechos que Lucas copia de Marcos e ele altera a fala. Então, por exemplo, tem um texto de Marcos que Jesus fala assim: o reino de Deus vai ser estabelecido enquanto vocês estiverem vivos, e esse reino será estabelecido em poder. Lucas vai lá e tira essa expressão em poder, tira ela, tira do texto, e Lucas acrescenta outras coisas. Lucas começa a falar assim: Jesus Cristo, o reino de Deus já está entre vocês, já está estabelecido no nosso meio. O próprio Jesus é o reino de Deus. Então Lucas vai alterar um pouquinho essa mensagem. Mateus também. Mateus vai fazer algumas alterações, mas Mateus e Lucas, eles vão usar alguma fonte, alguma tradição em comum, porque existem várias coisas em comum entre Mateus e Lucas. Um exemplo é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele é um sermão que aparece no Evangelho de Mateus e também aparece no Evangelho de Lucas. Então, esse Sermão da Montanha, né, ele é de uma origem comum. Isso indica que Mateus e Lucas usaram algum tipo de fonte comum, além do Evangelho de Marcos. Então, Mateus e Lucas usaram o Evangelho de Marcos como fonte, mas eles também usaram 2 outras fontes, melhor dizendo, eles usaram alguma outra fonte, talvez outras mais também, existem mais discussões sobre outras fontes, mas eles usaram pelo menos uma fonte, além do Evangelho de Marcos. Essa fonte, na academia, é chamada de fonte Q. Vamos trabalhar um pouquinho com datas para a gente ter noção dessas fontes. Provavelmente, Jesus morreu ali por volta do ano 30. Passaram cerca de 20 anos, então 20 e 30 anos, então a gente vai acrescentar 20 e 30 anos, a gente vai parar no ano 55 e 60. No ano 55 e 60 é o ano que o Evangelho de Marcos é escrito. Talvez na mesma época que existiu o Evangelho de Marcos, já existia essa fonte Q. Então a fonte Q talvez seja da mesma época, ela faz parte de uma outra tradição. Pode ser que essa fonte seja uma fonte escrita, né? Pode ser que seja uma fonte de tradição oral, mas existe uma fonte Q, que é da mesma época de Marcos. Depois de Marcos, assim, vamos colocar aqui uns 5, 10 anos depois de Marcos, Mateus e Lucas, eles vão pegar o Evangelho de Marcos, vão pegar a fonte Q e vão escrever os seus próprios evangelhos a partir dessas fontes, ou talvez até de mais outras fontes, né? Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, por exemplo, a gente lê o seguinte, capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 e 2. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história de coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem no Evangelho. Então, assim, Lucas está informando aqui que ele já sabia de outros escritos. Quais eram esses outros escritos? O Evangelho de Marcos, a fonte Q, que talvez fosse escrito mesmo, e algumas outras fontes que a gente não sabe quais são. De qualquer modo, Mateus e Lucas, eles vão usar o Evangelho de Marcos como fonte, eles vão usar a fonte Q, que a gente está chamando aqui de fonte Q. A gente não tem um documento, uma cópia de fonte Q. A gente deduz ela, porque existem conteúdos em comum entre Mateus e Lucas. E você pode acreditar que essa fonte é um texto mesmo, né, que foi copiado, e parece ser um texto porque os textos são muito iguais. Então vocês vão pegar o Sermão do Monte em Lucas e vão pegar o Sermão do Monte em Mateus, eles são idênticos. Então é bem possível que era um texto escrito mesmo. Alguns acreditam que esse texto era um texto de ditos de Jesus, semelhante ao Evangelho de Tomé. Tem um evangelho bem antigo, ele é bem antigo, talvez alguns acham que ele é até contemporâneo aos evangelhos canônicos, mas há uma discussão sobre isso, que é o Evangelho de ditos de Jesus escrito por Tomé. Claro que não foi Tomé de verdade. Mas esse evangelho ele só tem falas de Jesus. Então acredita-se que existia algum texto de ditos de Jesus, que continham falas de Jesus,
E esse texto de falas de Jesus foi usado por Mateus e Lucas como referência. Então ali a gente vai ter as bem-aventuranças, ali a gente vai ter a oração do Pai Nosso, e por aí vai. Mas existem alguns textos que são próprios de Mateus e que são próprios de Lucas. Os textos que são unicamente de Mateus são chamados de fonte M, que são textos exclusivos do Evangelho de Mateus. E os textos que são exclusivos do Evangelho de Lucas são chamados de fonte L. Então, Mateus ele usou alguma fonte, que a gente chama de fonte M, que pode ser uma tradição oral ou escrita, para escrever algumas histórias que só tem no texto dele. Enquanto Lucas usou alguma outra fonte, que a gente chama de fonte L, que é uma fonte exclusiva do Evangelho dele. Então, percebam, quais são as fontes que Mateus e Lucas usaram? Eles usaram o Evangelho de Marcos, a fonte Q, e aí, só Mateus usou a fonte M e só Lucas usou a fonte L. A gente chama assim por uma questão de classificação das fontes. E pra gente saber qual é independente, qual é cópia da outra e por aí vai. Depois, muito depois, lá por volta do ano 90 depois de Cristo, ou seja, se Jesus morreu em 30, então 40, 50, 60, 70, 80, 90, 60 anos depois, alguém escreveu o Evangelho de João. Provavelmente esse alguém que escreveu o Evangelho de João não tinha conhecimento do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Porque ele não conta ele conta algumas histórias, né? Porque a tradição oral tem histórias em comum. Mas a maneira do Evangelho de João é tão diferente, mas tão diferente, as histórias são tão diferentes, é um conteúdo tão diferente que muitos acreditam que ele escreveu isso de uma outra tradição, a partir de um outro conteúdo. E se vocês olharem o Evangelho de João, ele é teológico, ele não é tão histórico. Por exemplo, o Evangelho de João faz questão de fazer uma estrutura de que Jesus disse: 7 eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou a videira. João faz um esqueminha e monta 7 declarações de Jesus dizendo eu sou, para provar que ele é quem? O eu sou, o Deus de Isaías. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o pão da vida. João quer provar que Jesus é Deus, então ele coloca na boca de Jesus falas divinas e coloca elas estruturadas de um jeito que não é histórico, né? De um jeito que não é histórico. Por quê? Porque João vai falando, Jesus falou 7 vezes, ele usa um número simbólico, 7, que é um número especial para os hebreus. 7 vezes Jesus disse, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a videira. 7 vezes certinho. Jesus fez 7 milagres que eu fiz questão de registrar, provando que ele é Deus. O número 7 é 7 sinais feitos por Jesus. João organiza o seu evangelho em torno do número 7. Então não é uma coisa tão histórica, é uma coisa mais teológica, simbólica. Outro exemplo, João, no capítulo 3, João vira para Jesus vira, né, para Nicodemos e fala assim, quem não nascer do alto, Jesus faz questão de usar um trocadilho, porque o termo lá no grego nascer do alto, nascer de novo. É uma palavra que significa essas duas coisas. Jesus fala assim, quem não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. É uma palavra no grego que é um trocadilho. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus não pregava em grego, ele não tinha como fazer esse trocadilho. No aramaico não existe esse trocadilho, esse trocadilho só faz sentido no grego. Então vocês percebam que se Jesus tivesse falado o que João falou que ele falou, não faria sentido porque Jesus não estava falando grego. Então assim, esse texto aqui do capítulo 3, por exemplo, Jesus fala, quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus, usando um trocadilho de uma palavra que significa ao mesmo tempo nascer de novo e nascer do alto. É uma coisa que só faz sentido na língua grega. No aramaico não faz sentido, que era a língua que Jesus pregava. Né? Então, assim, o Evangelho de João ele é um evangelho muito mais teológico. Eu não vou falar a porcentagem, tem um historiador que sabe a porcentagem, não sei se é 80%. Eu acho que uns 80% do Evangelho de João não tem como ser histórico, não tem. Né? Então, assim, o Evangelho de João é um evangelho muito mais teológico, ele não é histórico. Não quer dizer que não tenham partes históricas. Né? Porque as partes que são em comum com os evangelhos sinóticos, elas são essenciais para a gente, porque são fontes independentes. Se alguma coisa está no Evangelho de João e está no de Mateus, Marcos e Lucas, a gente tem 2 fontes independentes e muito provavelmente então, esse fato ele remonta a alguma tradição em comum. Então, se essa história chegou em João, sem ele ter lido Mateus, Marcos e Lucas, um exemplo é João Batista batizando Jesus. João Batista batizando Jesus está no Evangelho de João. Né? Outra questão que nos mostra que o Evangelho de João é teológico é que, eu não vou lembrar a hora agora, mas no Evangelho de Marcos fala assim que Jesus morreu 9 horas. No Evangelho de João fala que ele morreu 3 horas da tarde. Aí você fala assim, por que um fala que foi 9 horas e o outro fala que foi 3 horas da tarde? Você descobre porque o Evangelho de João quer provar que Jesus é o Cordeiro de Deus.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 3 horas da tarde, no domingo de Páscoa, era o exato momento em que o Cordeiro era sacrificado. Então o que o João está falando? Jesus morreu na hora exata em que o Cordeiro foi sacrificado na Páscoa. Então percebe que João até muda os dados. Ele fala que Jesus morreu no horário que não é o mesmo que está nos sinóticos, para mostrar que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então João quer mostrar que Jesus é divino, né? Por isso que ele começa. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, coisa que Jesus nunca reivindicou ser. E depois João ele vai falar assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então ele tem uma teologia desenvolvida. E agora, olha que interessante. Enquanto no Evangelho de Marcos, Jesus está lá falando assim, o reino de Deus vai ser estabelecido em poder enquanto eu ainda estiver vivo, João vai falar que o reino de Deus é espiritual. Aquele que nasce do Espírito é que vai ver o reino de Deus. O reino de Deus é a vida eterna que já está em vocês. Vocês já têm a vida eterna. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Estará vivo, terá a vida eterna. Não é que o reino de Deus vai sair estabelecido com poder e grande glória. Não, o reino de Deus é espiritual. Já no Evangelho de João já se tem essa ideia, porque já transcorreu muito tempo. Então, assim, João escreveu lá por volta do ano 90. Nessa época, não tinha como mais acreditar que quando Jesus falava que o reino de Deus seria estabelecido em poder naquela geração, isso ia acontecer. Não aconteceu. Eles perceberam que não aconteceu. Então eles tiveram que fazer uma modificação da mensagem. Mas a gente percebe que ainda em escritos mais antigos essa ideia permanece. Então você pega o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo acreditava piamente no que Jesus falou. O reino de Deus vai ser estabelecido enquanto vocês ainda estiverem vivos. Então Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? Eu já estou até aprofundando mais o vídeo. Né? Nem era para eu estar falando essas coisas, mas só para a gente trabalhar um pouco dessa questão dos documentos. Então eu acho que talvez depois eu nem vai precisar de fazer o vídeo do Jesus apocalíptico, porque estou falando muita coisa que nem precisava falar. Mas lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala assim, nós que ainda estivermos vivos seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. 1 Coríntios capítulo 7 ele fala, não se casem, porque Jesus está voltando, o tempo está muito próximo, é agora, gente, não tem por que casar não. Então assim, essas são as nossas fontes. Eu quis mostrar para vocês como elas foram escritas, como elas modificaram a mensagem de Jesus, como elas foram... E mesmo essas fontes, elas foram... Por exemplo, o Evangelho de João, ele tem 2 partes, 2 versões. Ele foi provavelmente escrito por volta do ano 90, e existe uma edição... Algumas coisas foram modificadas nele, ali por volta do ano 130. Então foram feitas algumas interpolações do texto. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Quero só que vocês entendam quais são as fontes que a gente tem, e que elas não foram escritas por testemunhas oculares, e que, na verdade, elas são frutos de um registro de uma tradição oral. De uma tradição oral que passou por tanta modificação que ela nem na língua original estava mais. Era em aramaico, agora está em grego. Então, assim, era uma história que circulava em aramaico, agora circula em grego. É uma história que foi escrita por pessoas que não presenciaram os eventos. Então é evidente que nessa transmissão oral das histórias de Jesus de Nazaré, primeiro em aramaico, depois em grego entre os gentios, significa que nesse processo de transmissão, essas histórias passaram por acréscimos e distorções. Quem estuda psicologia sabe disso. Existe um fenômeno na psicologia chamado memória falsa. Às vezes a pessoa acabou de ver um evento, mas você pergunta pra ela o que aconteceu, ela conta tudo errado. Ela muda. E não é porque ela está mentindo. É porque é assim que a nossa psicologia funciona. Se você for contar uma história que aconteceu com você há 5 anos atrás, você vai contar, mas se eu pegasse você e transportasse você no tempo, e colocasse você lá, ou pegasse uma câmera e gravasse, você ia falar, meu Deus, Jesus, eu não estou acreditando. Não foi o que eu pensei que aconteceu, não. Minha memória me enganou. É assim que funciona a nossa memória. Nossa memória sobre os eventos, ela modifica os eventos. A gente cria, a gente fantasia, a gente aumenta. Então, assim, se uma pessoa sozinha, ela for contar uma coisa que aconteceu ano passado com ela, ela já não vai contar o que aconteceu literalmente, mas já vai ter... Pode ser semana passada, né? Vai estar muito alterado. Da mesma maneira, as histórias de Jesus, elas foram alteradas, elas foram modificadas, elas foram discursadas de maneiras diferentes. Mas uma coisa que é importante entender é que isso não quer dizer que eles estavam mentindo, que eles estavam fazendo distorções de propósito. Não, você mesmo deve contar histórias e aí você conta de um jeito que é diferente do que aconteceu e você nem percebe. E aí a outra pessoa passa para outra pessoa, aumenta um conto, né? Então, enquanto essas histórias estavam sendo transmitidas assim de boca a boca, porque era assim, eu sou cristão, eu vou ali na casa da mulher ali, que mora ali para evangelizar ela, eu falo,
Menina, deixa eu te falar. Tem um cara chamado Jesus, me contaram ali que tem um cara chamado Jesus, que ele fazia milagres, ele andava sobre as águas. A mulher contou, me conta mais, como que foi isso? Aí você conta, então, foi assim, assim, assado. E aí você quer impressionar a pessoa, e você fala, nossa, foi maravilhoso, assim. O povo fala assim de quando viram Jesus nas águas, andando. Então é assim que as histórias são contadas, né? E foram compartilhadas entre as pessoas. E naturalmente as histórias vão sendo aumentadas, normal, gente. E aqui ninguém, né, vai cair. Porque o Craig tem uma maneira de falar assim, mas os hebreus naquela época, eles eram muito fiéis à tradição oral. Quando eles contavam uma coisa, era certinho, porque eles tinham uma memória muito boa. Aí, é claro, você tinha a lei, a Torá escrita, né? A Torá escrita, você tinha que decorar o texto e sair contando, tudo bem, vai ter poucas modificações. Só que as histórias de Jesus não foram assim. Elas não foram escritas primeiro igual a lei de Moisés, que não foi Moisés que escreveu, mas a lei, a Torá. E aí as pessoas gravaram o que estava escrito no texto e saíram falando, não foi assim que aconteceu. Não foi assim. Primeiro elas circularam de maneira oral, depois, 30, 40, 50 anos depois, elas foram escritas. Então primeiro tem em mente isso. Agora, eu vou analisar com vocês as nossas fontes sobre a ressurreição de Jesus. E vocês vão ver que, dado que são fontes que vêm de tradições orais diferentes, elas são divergentes. Elas contam coisas divergentes. Vou dar um exemplo. João capítulo 20, versículo 1 diz o seguinte, sobre as mulheres testemunhando a ressurreição de Jesus. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido retirada. Perceba que João meio que fala assim, Maria Madalena foi lá, viu o túmulo e estava vazio. Maria Madalena, só Maria Madalena, não fala mais de ninguém aqui. Mas você vai em Mateus capítulo 28, versículo 1, a gente já leu o seguinte. Perceba que são tradições orais diferentes. Mateus 28, versículo 1. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Para Mateus, Maria já estava acompanhada de Maria Madalena. Agora olha o que diz Marcos, capítulo de número 16, versículo 1. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. Aqui já tem 3 mulheres. Agora a gente vai para Lucas, capítulo 24, versículo 10. E aí a gente vai ver que tem uma outra tradição contando uma outra coisa sobre quais são as mulheres. Lucas 24, versículo 10, diz assim. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Percebe que para João, Maria Madalena. Para Mateus, Maria Madalena e outra Maria. Para Marcos, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Para Lucas, além de Maria Madalena, Maria, mãe de Salomé, tinha também Joana e tinha várias outras mulheres. Esses textos não são necessariamente contraditórios. Porque, o fato de João mencionar que só tinha Maria não quer dizer que não pudesse ter outras mulheres com ela. Mas isso nos mostra que a história foi contada de formas diferentes. Às vezes a pessoa fala assim, Maria, como é que foi a história? Maria Madalena, ela foi lá. A outra pessoa conta assim, não, foi bem assim. Na verdade foi Maria Madalena, foi outras mulheres também. Outro exemplo de discrepâncias no relato. João capítulo 20, versículo 3. Vamos ver como os relatos falam da aparição de anjos às mulheres. João capítulo 20, versículo 13 diz assim. Versículo 13. Os anjos, está no plural, perguntaram, mulher, por que você está chorando? Perceba que está no singular, porque para João, a única mulher que estava lá era Maria Madalena. Então, o texto fala, os anjos perguntaram a Maria Madalena, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, levaram embora o meu senhor e eu não sei onde o puseram. Ela encontrou o túmulo vazio e falou assim, cadê Jesus? E aí aparece 2 anjos para ela, mais de um anjo, né? E fala isso para ela, 2 anjos, está no plural. E para uma mulher só. Agora a gente vai para o Evangelho de Lucas, para vocês verem discrepâncias nos relatos sobre a ressurreição. Lucas capítulo 24, versículos 5 ao 7. Lucas capítulo 24, versículos 5 ao 7 diz assim. E elas ficaram com medo e se ajoelharam, elas no plural, porque são várias mulheres, e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas, por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Então aqui são homens, no plural, 2 homens. Esses homens são angelicais, eles estão com roupas brilhantes. Eles aparecem as mulheres no plural e relembram que Jesus profetizou a própria ressurreição. Isso não estava em João.
Em João, né, a Maria só pergunta pro anjo assim, uai, cadê meu Jesus? Onde levaram ele? E o anjo não fala nada, Jesus aparece logo depois. Em João é tipo assim, Maria Madalena tá lá, aparentemente sozinha, 2 anjos aparecem para ela, os anjos perguntam, por que você tá chorando, mulher? Aí ela fala, levaram meu Jesus. E de repente ela olha pro lado e Jesus aparece. No Evangelho de Lucas, a gente já tem 2 homens de roupas brilhantes que aparecem às várias mulheres que estão ali e falam assim, por que vocês estão chorando? Jesus, ele profetizou que ia ressuscitar e vocês não se tocaram disso, não? Agora a gente vai para Marcos. Marcos é um dos relatos bem interessantes. Marcos 16, versículos 5 ao 7, vai dizer assim. Marcos 16, versículos 5 ao 7. Então, elas, no plural, porque são várias mulheres, entraram no túmulo, então elas entram dentro do túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. Então elas entram no túmulo e tem alguém sentado lá dentro. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse, né, esse moço vestido de branco sentado ali, não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Olha a diferença. As mulheres entram no túmulo, o carinha tá ali sentado, fala para ele, Jesus ressuscitou. Já viu que é um pouco diferente a história? Isso que eu estou querendo que vocês percebam. A história, ela foi modificada pela tradição oral, ela foi contada de jeitos diferentes. Ela não foi contada memorizada como um robô. Porque o Craig tem um texto que ele fala mais ou menos isso, que é como se eles memorizaram a história na cabeça deles e contaram assim, tintim por tintim. Não foi isso que aconteceu. A história foi contada de jeitos diferentes. Vamos para Mateus. Mateus 28, 5 ao 7, ele vai copiar Marcos, é bem semelhante. Então acho que isso eu não vou ler. Mas ficam aí gravados Mateus 28, 5 ao 7, para quem quiser ler a versão de Mateus, que é bem parecida com a de Marcos. Agora eu vou mostrar para vocês uma contradição que não tem como harmonizar. Vou mostrar para vocês uma discrepância nos relatos que é bem curiosa. Entre 2 textos. Mateus 28, 8 e o último versículo de Marcos, que é Marcos 16, 8. Lembrem, Marcos 16, 8 é o último versículo de Marcos. Risquem da Bíblia de vocês o versículo 9 para frente. Isso não existe no texto original. Tô brincando, gente. Não precisa riscar, não. Mas é só para vocês saberem que esse texto não está no original. Vamos lá para Mateus 28. Mateus, capítulo 28. Versículo de número 8. Mateus, capítulo 28. Vou mostrar uma contradição para vocês que vocês vão ficar chocados. Tô zoando. Mateus 28, versículo 8 diz assim. Elas, as mulheres, foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. Então, o que o anjo falou para as mulheres? Olha, gente, Jesus ressuscitou, correm e contam para os discípulos. Aí Mateus 28, versículo 8, fala que as mulheres correram de prontidão para contar. Assim, claro, vamos lá contar, a gente está com medo, assim, né? Mas a gente está muito feliz que ele ressuscitou, e elas correm, na hora, pronta obediência. O texto fala que elas prontamente obedeceram ao anjo e correram rapidamente para contar aos discípulos sobre a ressurreição. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Marcos tem outra versão. Marcos capítulo 16, versículo 8 diz assim. Que é o último versículo de Marcos. Então elas, as mulheres, saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Olha a reprovação. Marcos escreveu isso aqui em tom de reprovação, porque os anjos falaram para as mulheres, contem para os discípulos que Jesus ressuscitou. O que as mulheres fizeram? Ficaram com medo, saíram de lá correndo apavorados e decidiram não contar nada para ninguém. Viu que isso é uma contradição? Mateus 28, verso 8. As mulheres prontamente, rapidamente, correram, obedeceram ao anjo e contaram que Jesus ressuscitou. Mateus 16, verso 8. As mulheres ficaram com tanto medo que não contaram nada para ninguém. Viu? 2 versões diferentes. Por fim, né, nós temos uma discrepância entre Mateus 28, 10 e Lucas 24, 49 ao 50. Vamos ler esses textos, que é sobre o local onde se deram as aparições de Jesus. Mateus, capítulo 28, versículo 10, diz assim. Então Jesus disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia e eles me verão ali.
Perceba o que acontece em Mateus. Em Mateus, Jesus fala assim para os discípulos. Olha, vão ali. Aqui, na verdade, não é Jesus falando... É Jesus falando para os discípulos, né? Mas ele fala assim para eles irem encontrar para outras pessoas e irem para Galileia para encontrar ele. Já em Lucas, capítulo 24, versículos 49 e 50, não é para Galileia que eles têm que ir. Né? Então, Lucas 24, 49 e 50 é uma outra ideia. Né? Diz assim, e eu lhes mandarei o que o meu pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Percebam a diferença? Então Jesus se levou para fora da cidade até o povoado de Betânia, que é na Judéia, e ali levantou as mãos e os abençoou. Então, enquanto em Mateus Jesus manda eles ir para Galileia, em Lucas ele fala, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. O que esses textos? Nem todos esses textos, a gente deve reconhecer, são contradições. Existem formas diversas, algumas até meio que ad hoc, para você harmonizar esses textos. Então existem várias tentativas dos teólogos pegando essas várias histórias e tentando harmonizar elas. Mas algumas harmonizações elas vão ficar forçadas. Então, por exemplo, num texto as mulheres não obedecem os anjos, ficam caladas e não contam nada para ninguém. No outro texto fala que elas obedeceram prontamente. Isso é uma contradição. Isso não é coisa que dá para conciliar. De qualquer modo, essas histórias elas refletem aquilo que eu falei, que as histórias elas foram contadas em diferentes versões. Existem diferentes versões de como Jesus ressuscitou e de como isso foi testemunhado. Não tem um relato único. Não tem uma coisa que a gente pode falar, foi assim certinho, aconteceu desse jeitinho. Por que não tem? Porque os relatos, eles são diferentes, eles têm divergências, eles têm contradições, eles têm discrepâncias. Eles são versões diferentes. O que nós devemos perguntar é o que essas diferentes fontes concordam. Isto é, o que elas têm em comum. Porque se a gente encontrar o que elas têm em comum, a gente tem uma confiabilidade maior de credibilidade. Então vamos supor, se você tem várias pessoas contando uma história e elas contam essa história de formas diferentes, contraditórias, divergentes, fica difícil acreditar no relato delas. Mas se elas estão contando de maneira independente, existem pontos em comum, esses pontos em comum são mais acreditáveis. Porque se essas pessoas não tiveram contato entre si, mas tiveram contato com um único evento e relatam esse evento de diferentes maneiras, mas esses relatos têm coisas em comum, isso que há de comum entre os relatos, a gente tem uma maior confiabilidade. Então o que a gente faz? A gente pega todos esses relatos que eu mostrei aqui para vocês e a gente compara. E a gente vai perguntar o que eles têm em comum. Existem duas coisas em comum entre esses relatos. Primeiro, que pelo menos uma mulher, que seria Maria Madalena, encontrou o túmulo vazio. Então, ponto 1 em comum entre os relatos. O túmulo de Jesus foi encontrado vazio. Fato. Segundo ponto, houve aparições de Jesus aos discípulos. Esse fato 2. Tem discrepâncias de como essas aparições se deram. Não sabemos onde, não sabemos quando, não sabemos quantas pessoas estavam presentes, não sabemos se foi de maneira individual, se foi de maneira coletiva, se foi numa casa, se foi numa rua, se foi andando. A gente sabe que teve aparições. Então, duas coisas. Então, vamos considerar essas duas coisas. Primeiro, o túmulo vazio. Então, a partir dessa parte do vídeo, nós vamos considerar a questão do túmulo que foi encontrado vazio. Pelo menos, Maria Madalena, ela encontrou o túmulo vazio e logo em seguida, pela aparição de pelo menos um anjo, ela tomou isso como um sinal de que Jesus foi ressuscitado. É importante dizer, no entanto, que nenhum discípulo depois usou o argumento do túmulo vazio para provar a ressurreição de Jesus. Por que isso é muito importante? O Craig, por exemplo, tem maneira de ficar falando assim, o túmulo vazio é um grande argumento a favor da ressurreição. Isso é invenção moderna. Isso é invenção de hoje. Na época dos discípulos não existia essa história de que o túmulo vazio era evidência de ressurreição. Então, por exemplo, vamos supor que eu acreditasse na ressurreição de Jesus. Eu estou lá pregando e alguém me fala assim, então, como é que você sabe mesmo que Jesus ressuscitou? Aí eu faria como o apóstolo Paulo. Vamos ler o que o apóstolo Paulo fala? 1 Coríntios, capítulo de número 15. Né? Quando alguém perguntava assim, mas como é que você sabe que Jesus ressuscitou? O que a pessoa falava? Ele falava assim, a partir do versículo 3, 1 Coríntios 15, 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. E aí ou seja, alguém me contou. E aí chega no versículo, vamos para o versículo 8, ele fala assim, ou melhor, versículo 5. Jesus apareceu a Pedro, depois aos 12 apóstolos,
Depois apareceu de uma só vez a 500 pessoas, que a gente sabe que esse dado não é confiável. Depois apareceu a Tiago. Depois apareceu a todos os apóstolos. E por último apareceu para mim. Então quando alguém perguntava assim, como é que você sabe que Jesus ressuscitou? O que os seguidores dele falavam? Eu vi. Eles viram ele aparecer. Então não existe essa história de que os discípulos falavam assim, uai, vai lá no túmulo verificar, tá vazio. Isso não existia. Fiquem com isso em mente. Ninguém, quando se perguntava se Jesus ressuscitou, citava o túmulo vazio como evidência. Então, quando Craig fala assim, uma forte evidência que Jesus ressuscitou é que o túmulo estava vazio e qualquer pessoa podia ir lá conferir, isso não existe, tá? Tirem isso da mente. O que existia era a pessoa falar assim, então como é que você sabe que Jesus ressuscitou? Ele apareceu para mim. Ele apareceu para Paulo. Ele apareceu para Tiago. Conversa lá com ele. Apareceu. Então a ideia de que o túmulo vazio conta como evidência da ressurreição de Jesus é algo usado hoje por apologistas contemporâneos, mas não algo que os discípulos tenham tomado como argumento. E aí há diferentes explicações para as mulheres encontrarem o túmulo vazio. Então a gente pode perguntar, o fato das mulheres terem encontrado o túmulo vazio significa que Jesus ressuscitou? Não necessariamente. Por exemplo, tem um historiador chamado Jonathan Matthews. Eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas eu vou deixar os links do vídeo que ele fala isso aqui na descrição. Ele elenca várias possibilidades. Então vamos pensar algumas possibilidades sobre o túmulo. Primeira coisa, as mulheres, será que elas sabiam que túmulo que era? Certinho. Porque ninguém, assim, a morte de Jesus foi uma coisa bem assim, cruenta, né? Não foi muito... As mulheres não estavam ali perto dele, juntinho dele, acompanhando tudo. Então pode ser que as mulheres não sabiam exatamente onde ele foi sepultado. Então pode ser que elas estavam até, pensem, essas mulheres estão morrendo de tristeza, estão super desiludidas. Como assim? Aquele que acolheu as mulheres, aquele que, nossa, a sociedade machista que a gente vive. Claro que elas não pensavam assim, né? Mas, porque não tinha esses conceitos, mas os homens nos tratam tão mal, mas esse Jesus acolheu mulheres, nos acolheu, agora ele está morto, ele falou pra gente que o reino de Deus ia ser estabelecido. Cadê o reino de Deus? Ele morreu. Elas estão morrendo de tristeza, desorientadas, e elas vão procurar onde está o túmulo dele numa noite escura. Não seria muito natural que elas errassem o túmulo e fossem parar num túmulo que está vazio? Possibilidade. Outra possibilidade, né, é de que Jesus nem sequer tenha sido sepultado. Era comum, isso aí é chamado de critério de credibilidade contextual. O que é critério de credibilidade contextual? A gente sabe que quando uma pessoa era morta como um bandido ou como um subversivo, no caso de Jesus foi morto como subversivo, essa pessoa não tinha direito a sepultamento. Não tinha. Ela era enterrada numa vala comum. Pode ser que foi isso que aconteceu com Jesus. Ele pode ter sido enterrado numa vala comum, não tendo direito a sepultamento. E aí vocês falam, não, mas a Bíblia fala que José de Arimateia enterrou Jesus. A gente não sabe, gente. Pode ser que isso seja tradição oral. Pode ser que isso não tenha acontecido. Pode ser uma invenção posterior. A gente tem que sempre ter isso em mente. E mesmo que tivesse, poderia falar alguma treta, né? Não, ele não tinha direito. Vamos supor que José de Arimateia sepultou ele lá. Muito facilmente poderia acontecer de algum romano falar assim, opa, peraí, ele foi morto como criminoso, ele não tem direito, podem tirar o corpo dele de lá, podem transferir o corpo dele para outro lugar. Então uma outra possibilidade ainda é de que o corpo de Jesus poderia ter simplesmente sido transferido para outro local. Porque o que acontece? As mulheres não verificaram isso. Os textos falam que as mulheres chegaram lá, viram um túmulo vazio, sentiram, apareceu um anjo para elas e elas acreditaram que Jesus ressuscitou. A gente poderia até confiar no relato dela se fosse assim, as mulheres foram lá, viram que o túmulo estava vazio. E logo depois, então, elas foram até José de Arimateia e perguntaram para ele, olha, José de Arimateia, você sabe se aconteceu alguma coisa com o corpo de Jesus? Você sabe se ele foi transferido para outro local? Você sabe se, na verdade, os imperadores mandaram ele sepultado numa vala comum? Você sabe se o corpo dele foi removido? Será mudado de túmulo? Isso não aconteceu. Ou será que a gente consultou o túmulo errado? Você poderia informar pra gente o endereço certinho do túmulo? Não, isso não aconteceu. As mulheres simplesmente chegaram, viram um túmulo vazio, não consultaram José de Arimateia, não fizeram uma pesquisa para saber por que o corpo não estava ali. Elas simplesmente acreditaram, né, por uma aparição de um anjo, que Jesus tinha ressuscitado. E aparições de anjos, né, é super comum para uma mulher que está no meio da noite, desorientada,
sofrendo um luto e por aí vai. E é disso que a gente vai falar, falando das aparições de Jesus. Então, esse vídeo é um pouco longo, gente, porque esse assunto é bem complexo, né? Mas já estou terminando, gente. Mas vamos para a quarta parte, que é sobre as aparições de Jesus. Então, vamos considerar agora a questão das aparições de Jesus. Ao lermos os testemunhos sobre as aparições de Jesus, é importante observar a natureza desses testemunhos. A gente já viu que eles são discrepantes. Existem divergências nos relatos. Mas vamos olhar alguns dados bem curiosos sobre esses relatos e vocês vão ver o tanto que esses relatos são curiosos, né? E o quanto que eles são, vamos assim dizer, peculiares. Né? Então vamos dar uma olhada nos relatos sobre as aparições de Jesus. Por que é importante a gente dar uma olhada bem atenta para os relatos sobre as aparições de Jesus? Os relatos sobre as aparições de Jesus é o argumento principal usado pelos seus seguidores de que Jesus ressuscitou. Principal. Ninguém falava de túmulo vazio. O que se falava era Jesus apareceu. Vamos dar uma olhada para esses relatos. Esses relatos são curiosos. Vamos lá, Lucas capítulo 24. A gente vai ler alguns versículos de Lucas para ver um pouco sobre esse relato. A natureza desses relatos. Lucas 24, no versículo 16, diz assim: mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então, a primeira coisa, Jesus apareceu para algumas pessoas que estavam caminhando, e olha, ele conversou com eles um tempão, eles ficaram caminhando, conversando, e sabe o que aconteceu? Eles não sabiam que era Jesus. Então você me fala assim, imagina que alguma pessoa está te contando assim, Jesus apareceu para mim, só que eu não vi que era ele, você acredita? Não reconheci. Ele conversou comigo, ele andou do meu lado, eu estava assim, de frente para a cara dele, ele estava falando comigo, eu não vi que era Jesus. Não vi. E aí você pergunta pra você, como é que você tem certeza então que era ele? Não, depois eu fiquei sabendo. Vamos a outra coisa bem curiosa. Parece, isso não está muito claro, a gente vai ver que existem algumas sugestões de que o corpo de Jesus, ou Jesus ressuscitado, ele meio que se teletransportava. Ele desaparecia num lugar e aparecia em outro. Ele atravessava paredes. Vamos ver, Lucas 24, a gente vai considerar o de Lucas por enquanto. Lucas 24, depois a gente considera João, que fala um pouco disso também. Lucas 24, no versículo 31, diz assim: aí, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Olha que dado curioso. A pessoa está te contando assim, me fala aí um pouco então, Jesus apareceu para você, ressuscitado. Gente, eu não estou querendo brincar ou zoar com esses testemunhos. Né? Eles são bem bonitos, bem interessantes, mas eu quero mostrar para vocês que eles não são congruentes. Eles têm discrepâncias, eles têm algumas coisas estranhas. Então, você pede para a pessoa, pergunta assim, então me conta aí. Você está falando para mim que você viu Jesus ressuscitado. Como é que foi isso? Então, eu vi ele ressuscitado, só que eu não sabia que era ele, eu não reconheci que era ele, a gente andou por um tempo juntos, a gente andou lado a lado, eu vi o rosto dele, mas eu não vi que era ele. Quando eu vi que era ele desapareceu da minha frente. Você acredita numa coisa dessa? A hora que eu vi, o cara escapuliu, sumiu. A hora que eu vi que era ele sumiu. Versículo 36. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja convosco. De repente, Jesus aparece assim, do nada. Apareceu. Olha que coisa bem curiosa. Presta atenção nesses relatos. Agora, nós vamos consultar. Agora, nós vamos dar uma olhada em João, sobre esses relatos. Novamente, João vai ter a mesma noção que aparece em Lucas. Né? Então, de que Jesus meio que se teletransportava, de que as pessoas não reconheciam ele. Né? Então, assim, João, capítulo 20, no versículo 14, diz assim: depois de dizer isso, ela, né, no caso a mulher Maria Madalena, virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não reconheceu. Essa aqui é aquela versão de que Maria Madalena teria ido sozinha, né, para o túmulo, encontrou o túmulo vazio, o anjo perguntou por que ela estava chorando, e aí logo em seguida ela vira assim, vê Jesus do lado dela, só que ela não vê que é Jesus, não reconhece, não percebeu que era ele. E aí a gente vai para o capítulo 21, versículo 4, mesmo fenômeno, né, 21, versículo 4. De manhã, quando começavam a clarear, Jesus estava na praia, porém, eles não sabiam que era ele. E aí a gente vai para aquela questão do teletransporte, né? Do desaparecer num lugar e aparecer no outro. João capítulo 20, no versículo 19, diz assim: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus.
Então Jesus chegou e ficou no meio deles e disse que a paz esteja convosco. Então perceba, as portas estavam trancadas, eles estavam numa sala fechada e Jesus apareceu lá dentro. O que eu estou querendo dizer? O que esses relatos nos mostram? O que esses relatos têm para nos dizer? Eles podem nos mostrar que, na verdade, a ressurreição de Jesus ela tinha uma natureza de aparição. Percebam isso, é alguém que aparece do nada, é alguém que aparece quando está tudo fechado. Não é igual eu ver uma pessoa andando na rua. É igual eu estar aqui nessa cozinha e de repente olhar para o lado, do nada apareceu alguém para mim. E aí eu não vi quem que é, mas depois eu percebi, saquei, é Jesus. Percebem isso? O que é isso? Isso é aparição. Quem conhece, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, sabe que existem vários relatos de aparições da Virgem Maria. A Maria aparece ali, Maria aparece acolá. O que isso quer dizer? Que essas experiências relatadas nos evangelhos, elas se assemelham muito mais com aparições visionárias do que com ressurreição. Do que com alguém de carne e osso na minha frente. Aliás, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão se Jesus tinha um corpo de carne e osso quando ele ressuscitou. Vamos para Lucas, no capítulo 24, no versículo 39. Então vamos ver que essa questão é bem curiosa de ser analisada. Lucas 24, versículo 39, diz assim: olhem para as minhas mãos, Jesus falando ressuscitado, e para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma, um espírito, não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Perceba que Lucas quer provar cabalmente que Jesus ressuscitou num corpo de carne e osso, que as pessoas podiam tocar e ver que era ele. Aí você pode dizer, se isso aconteceu, é difícil de acreditar que era aparição, né? Porque assim, se os discípulos viram lá, tocaram, mas isso é um relato que está em Lucas. A gente vai ver que outros textos da Bíblia falam outra coisa. O apóstolo Paulo, que é mais antigo que o texto de Lucas, e aí sempre tem aquela coisa, a gente está relatado em mais de um texto? Se não está, né? Vamos ver que tem tradições diferentes. Para o apóstolo Paulo, olha o que ele vai falar sobre o corpo que Jesus ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Diz assim, quando é sepultado, é um corpo material. Mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem que haver também um corpo espiritual. Porque as escrituras dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, de carne e osso. Mas o último Adão, Jesus ressuscitado, ele é um espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, aquele homem da história de Adão, criado do pó da terra, o corpo dele bonitinho. O segundo veio do céu. O que pertence à terra são com aquele que é feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com Jesus, o homem do céu. Meus irmãos, o que quero dizer é isto: que carne e sangue, perceba que nem tem aquela questão de carne como símbolo do pecado, é carne e sangue, corpo de carne e sangue não pode ter parte no reino de Deus, porque corpo de carne e sangue é mortal, e aquilo que é mortal não pode ter imortalidade. Percebem o que Paulo está falando? Jesus não ressuscitou num corpo de carne e sangue. Porque um corpo material, um corpo físico, um corpo igual ao de Adão, um corpo que Adão foi criado do pó, porque vocês podem estar pensando, mas Paulo está falando de corpo de carne, ele está falando do corpo do pecado. Não. Adão foi criado com um corpo de carne. Esse corpo que Adão foi criado não é o corpo que Jesus ressuscitou. O corpo que Jesus ressuscitou não é um corpo de carne e sangue. Mas é um corpo espírito, é um corpo espiritual. E Pedro também concorda. Vamos lá para 1 Pedro. Esse texto às vezes é até forçação de barra, porque alguns querem ver o Espírito Santo nele, quando na verdade o texto está fazendo um contraste entre carne e espírito. É a carne que Jesus morreu e o espírito que ele ressuscitou. Então vamos ler 1 Pedro. Vocês vão ver o texto, o quanto que ele é interessante. 1 Pedro 3,18.
Diz assim, né? Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, o homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo de carne, mas foi ressuscitado no espírito. Ele morreu em carne, ressuscitado em espírito. Se a gente fala assim, não, ele morreu em carne, mas foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Entendeu o texto assim? É forçação de barra. Olha o que o texto está falando. Ele foi morto em carne, ressuscitado em espírito. Contraste, carne e espírito. Ele morreu em corpo de carne, ressuscitou num corpo espiritual. Ele ressuscitou como espírito. Percebam que aqui eles discordam de Lucas, né? Então, observe, o que a gente pode tirar desses relatos? Pense você. Vamos supor que você está conversando com um dos seguidores de Jesus e você começa uma entrevista. Então tá, vem me convencer que Jesus ressuscitou. Aí a pessoa começa... Então me fala, como é que foi? Quando você viu ele? Então, ele apareceu do nada. A gente estava trancado numa sala. Do nada ele apareceu, você acredita? Ele atravessou a parede. Só pode, porque do nada ele apareceu. Tá bom, então ele apareceu do nada. E você sabia que era ele? Como é que você tem certeza que era ele e que não era outra pessoa? Ixi, na hora eu não sabia que era ele não. Muito diferente, não parecia com ele. Não sei, o rosto dele estava brilhando. Não sei, não parecia com ele. Não era ele, pra mim não era ele. Mas quando ele fez um gesto especial lá, menino do céu, aí sim eu reconheci que era ele. E aí você continua perguntando. Tudo bem. E esse corpo que ele apareceu, como que era? Não tinha carne. Não era corpo. Não era corpo de carne, era corpo espiritual. Era um corpo etéreo. Era um corpo assim que não é físico. Não te explicar. É um corpo espiritual. Um corpo que não é um corpo de carne. Eu te pergunto, isso se parece mais com o quê? Ressurreição ou experiência visionária? Sejam sinceros, isso parece mais com o quê? Né? Então, assim, é importante considerar que aparições, e aqui a gente vai pensar um pouco nos argumentos do Craig, que você pode me falar, então, Bruno, você está querendo me dizer que os discípulos morreram por visões, por aparições visionárias? Sim. Sim, gente. É importante considerar que aparições visionárias, elas não são invenção. Quando você pergunta para um católico que a Virgem Maria apareceu para ele no quarto dele, ele acredita naquilo com todas as forças. Ele não está mentindo para você. Ele não está inventando história. E hoje a gente sabe pela psicologia que visões em momentos de luta é muito comum. Então, assim, é extremamente comum. O Daniel Cotijo, né, ele é um psicólogo, e ele até fala, quando a avó dele morreu, a avó dele apareceu para ele. É muito comum uma pessoa que está em luto ter visões da pessoa morta. Eu lembro quando meu tio morreu, eu pensava que via ele em vários lugares. Eu nem era próximo do meu tio. Mas eu pensava, aquele cara que está dirigindo o carro ali é ele. Às vezes eu estava no banheiro, gente, é ele. Por quê, gente? Quando você está de luto, quando alguém muito importante para você morre, é natural você ter visões daquela pessoa. Isso faz parte do nosso psicológico. Então, assim, isso não quer dizer que é mentira, não quer dizer que a pessoa está mentindo para você. Eu não tenho como bater o martelo como se deram essas visões. Né? Eu tenho a impressão de que foram visões que aconteceram de formas individuais, em primeiro sentido. Então, assim, uma pessoa, vamos supor, Maria Madalena, foi lá no túmulo, viu que estava vazio, viu Jesus. De repente ela saiu contando, gente do céu, vi Jesus. E aí essa história se espalha, e as pessoas estão condicionadas a ver Jesus, porque tá todo mundo falando que tá vendo ele, um monte de gente começa a ver. É um fenômeno que vai ganhando proporções coletivas. Então é um fenômeno que todo mundo começa a falar, Jesus ressuscitou, eu vi ele, eu também vi, nossa, eu também tive uma visão lá no meu quarto, também tive uma visão, tava andando ali e ele apareceu pra mim. Eu tava trancado ali numa sala, mas ele apareceu. Então, à medida que essas experiências visionárias eram relatadas e compartilhadas em um mundo marcado... E outra coisa que a gente tem que ter em mente, o mundo que Jesus vivia não é o mundo nosso. É um mundo em que visão acontecia toda hora, em que aparição acontecia toda hora, porque é um mundo místico. É um mundo em que o místico está muito presente, em que visões estão muito presentes, em que revelações estão muito presentes. Pensa você dentro de uma igreja pentecostal, onde tem a irmã do fogo, a irmã que profetiza. Pensa você vivendo numa sociedade que todo mundo é assim. Pensa você vivendo numa sociedade que é igual um centro espírita, ou uma gira da Umbanda, um lugar onde fenômenos espirituais estão presentes. Não é aquela coisa europeia, racionalista que a gente vive hoje.
É um mundo místico. É um mundo que as pessoas têm experiências religiosas, espirituais, muito mesmo. E sabe o que é bem curioso? Que o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 15, ele fala o que a gente já leu, né? Como que eu sei que Jesus citou? Porque ele apareceu para os 12 apóstolos, ele apareceu para um monte de gente. Sabe por quê? Ele também apareceu para mim. Olha que Jesus... Olha, observe que o apóstolo Paulo, ele coloca a sua experiência de aparição de Jesus como uma prova de que ele ressuscitou. Assim como Jesus apareceu para os discípulos, ele também apareceu para mim. Mas a gente sabe por Atos, capítulo 9, versículos 3 a 8, que a aparição de Jesus a Paulo foi uma visão. Foi uma experiência visionária. Então, alguém pode falar assim, mas e como você explica essa coisa coletiva? Gente, a aparição visionária coletiva é muito normal de acontecer. É muito normal de acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe, eu acho que... Tem um milagre que aconteceu... depois eu vou deixar o link aqui também do padre Paulo Ricardo, que ele conta esse milagre, que segundo o relato, foi testemunhado por 70 mil pessoas. Esse relato é um relato de que Nossa Senhora, ela pegou o sol e fez o sol balançar no céu, e mexer, e dançar. Tem gente que fala até que o sol dançou. 70 mil pessoas viram esse milagre. 70 mil pessoas, um testemunho de 70 mil pessoas. Percebam, um fenômeno sobrenatural testemunhado por 70 mil pessoas. E eu tenho certeza que muita gente que está me vendo não acredita que isso foi literal. Não acredita que isso realmente aconteceu, porque o sol dançar no céu e 70 mil pessoas verem isso, né? E isso teria sido uma das aparições da Virgem Maria, né? Que ela aparece como Nossa Senhora fazendo o sol dançar. O que eu quero mostrar para vocês é que experiências visionárias podem se dar até mesmo de forma coletiva. Então, assim, normal. E a gente não precisa engolir, né, tudo que está na Bíblia do jeito que está aqui. Igual Paulo fala, Jesus apareceu para 500 pessoas de uma vez. Será? Talvez apareceu, não sei. Se Maria pode fazer o sol dançar diante de 70 mil pessoas, tudo é possível. É importante pontuar, e aí que a gente vai entender um pouco daquela coisa do Craig, né? Porque ele fala assim, Jesus, eles se entregaram para morrer, blá, 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 blá. E o que eu quero que vocês entendam? E aqui eu não... Pode parecer que até aqui eu fui muito brincalhão, muito crítico, mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que quando eu falo que a ressurreição de Jesus não é um fato histórico, mas é um mito, mito não é mentira. Mito tem um valor simbólico muito importante. Visão não é mentira. Quando uma pessoa na igreja, uma pessoa fala que viu um espírito, uma pessoa que fala que viu... Gente, isso é verdade. Não quer dizer necessariamente que o espírito apareceu literalmente, mas o que a pessoa viu é real para ela. Então a gente não pode ridicularizar, achar que isso é bobagem, achar que isso é invenção. Então é muito importante pontuar que experiências visionárias não são invenções. Gravem isso. Experiências visionárias não são invenções. Isso significa que os discípulos não estavam tentando vender uma história. Eles não estavam tentando criar uma fantasia para atrair pessoas. Isso quer dizer também que os seguidores de Jesus, quando tinham essas experiências visionárias, realmente criam que elas eram reais. Assim como um católico crê que a Virgem Maria realmente esteve presente em várias de suas aparições, aqueles primeiros cristãos tinham fé profunda que estavam vendo o próprio Cristo ressuscitado. E as aparições de Maria, por exemplo, elas acontecem em vários lugares, com várias pessoas, diferentes regiões. Isso também nos ajuda a entender os martírios. É importante dizer que os discípulos não se entregaram à morte por crerem na ressurreição. Isso é muito importante. Eu entendo que mesmo um cristão, se ele não acreditasse na ressurreição, se ele não tivesse sido informado da ressurreição, mas se ele cresce na mensagem de Jesus, ele teria se entregado à morte. Quando os cristãos eram levados à morte, o que se perguntava não era assim, olha, nós vamos te matar pela sua fé, mas me responde aí, você tem certeza que o Jesus que você quer ressuscitou? Não era isso que era perguntado. Mas era perguntado, você confessa que esse Jesus é o Senhor? Que ele é o Kyrios? Essa fé no senhorio de Cristo poderia levar muitos ao martírio, até mesmo sem o fator da certeza absoluta na ressurreição. No entanto, ainda que concedamos que a fé na ressurreição foi uma motivação fundamental para o martírio, é importante dizer que essa motivação era sincera. Não se tratava de nenhuma fraude.
de nenhuma invenção ou mera imaginação, mas de aparições visionárias que para os discípulos eram tomadas como absolutamente certas e reais. Agora a gente vai para a última parte do vídeo, que é uma questão científica. E eu vou explicar para vocês por que um historiador não pode crer na ressurreição de Jesus, pelo menos enquanto historiador, embora ele possa crer na sua fé, não tem nenhum problema. É importante considerar, eu vou tentar ser mais rápido, porque o vídeo já está muito longo, então essa parte que eu vou fazer ela um pouco mais rápido do que eu pretenderia. É importante considerar que, do ponto de vista histórico, sempre se deve preferir narrativas que estejam de acordo com as leis naturais. Mesmo que milagres sejam, ou mesmo que milagres fossem logicamente possíveis, a gente não sabe, milagre é possível? Isso é uma discussão filosófica. E eu não vou entrar nela aqui. Mas do ponto de vista metodológico, como vai observar, por exemplo, Bart Ehrman, no livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, o historiador ele precisa adotar uma espécie de naturalismo metodológico. O que é naturalismo metodológico? Significa adotar, do ponto de vista da ciência, não que tudo está de acordo com as leis naturais. Isso se dá, em primeiro lugar, porque admitir a existência de milagres contamina a pesquisa histórica, visto que sempre se poderá recorrer a uma explicação sobrenaturalista para eventos históricos de difícil explicação, ou poder-se-á usar ideias miraculosas para preencher lacunas de fatos desconhecidos. Além disso, a historiografia é uma disciplina que trabalha com probabilidades. Como o historiador não pode replicar em laboratório o que ocorreu no passado, ele trabalha com probabilidades. Isto é, ele precisa dar uma explicação que diga o que mais provavelmente ocorreu. Como milagres são, por definições, eventos improváveis, eles não devem ser admitidos pelo historiador. Quanto a essa questão da improbabilidade, é preciso dizer alguma coisa. É claro que eventos históricos improváveis acontecem. Reviravoltas históricas e fenômenos inesperados podem ter lugar no curso da história. Mas todos esses eventos são prováveis no sentido do que conhecemos sobre como o mundo funciona. Por exemplo, perguntar para alguém na época da Belle Époque, ou antes do nazismo, que ia existir um governador alemão que mataria 8 milhões de judeus, 16 milhões de judeus homossexuais, ciganos, que o povo alemão ia apoiar isso. Isso é uma coisa improvável de acontecer, mas aconteceu. Mas essa coisa, ela é provável no sentido de que ela não fere nada do que a gente conhece do mundo natural. Talvez, há 10 anos atrás, se eu falasse para você, você acha que você vai estar assistindo o vídeo do Bruno Sankey em 2020? Você ia falar, hã? Ou um tempo atrás, você acha que vai ter uma pandemia que vai fazer você ficar 2 anos trancado dentro de casa? Não, isso é muito estranho. Mas mesmo assim aconteceu, coisas improváveis acontecem. Mas imagine que eu chegasse em você e falasse, olha, deixa eu te contar uma coisa. Você acredita que daqui 10 anos você vai transformar água em vinho? Aí já não é uma coisa provável no sentido de como a gente reconhece que o mundo funciona. Então existem 2 tipos de coisas improváveis. Coisas que são improváveis, mas que acontecem, porque a história está cheia de coisas improváveis, e coisas que são muito improváveis porque ferem o que a gente conhece sobre como o mundo funciona. É nesse sentido que eu estou falando que a ressurreição é improvável e qualquer milagre é improvável. E como o trabalho do historiador é estabelecer o que mais provavelmente aconteceu, então o historiador não pode trabalhar com milagres. Todas as ciências, elas trabalham em conjunto. Então, quando o historiador está fazendo sua pesquisa, ele não pode ignorar o que diz a biologia, o que diz a física, o que diz a química. O historiador, ele trabalha em continuidade com as outras ciências. Então, se a biologia fala que um homem, depois de 3 dias mortos, não ressuscita, o historiador não pode trabalhar com essa hipótese na sua pesquisa. Como diz o filósofo David Hume, nunca a evidência a favor de um milagre será mais forte do que toda a evidência acumulada que temos a respeito da uniformidade das leis naturais. O que isso quer dizer? Nenhuma prova a favor de um milagre pode ser maior do que todas as provas acumuladas sobre a uniformidade das leis naturais. Quantas vezes a ciência já observou que a 100 graus Celsius a água ferve? Todas as vezes que a água é aquecida a 100 graus Celsius, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, 10 bilhões de vezes que a água foi aquecida a 100 graus Celsius, ela ferveu. Então, se alguém me fala que chegou 100 graus Celsius a água virou gelo, eu não posso acreditar nisso. Não posso. Isso não quer dizer que milagres não possam ocorrer. Talvez sejam possíveis. Talvez aconteceu. Mas do ponto de vista acadêmico,
do ponto de vista científico, do ponto de vista da historiografia, essa não é uma hipótese válida. Qualquer pessoa tem o direito de crer em milagres. Você pode crer na ressurreição de Cristo. Esse vídeo não é para ser contra essa crença de maneira nenhuma. Mas quando você está, do ponto de vista acadêmico, fazendo ciência, esse pressuposto precisa ser colocado de lado. Além do mais, é importante considerar que, do ponto de vista dos estudos em psicologia, e novamente vem aquilo, ciência, trabalho em continuidade, e o historiador tem que levar em conta a biologia, a física, a geografia. E a psicologia nos diz que é muito comum que pessoas experimentem aparições de pessoas amadas que acabaram de morrer. Também sabe-se que fenômenos coletivos podem levar uma pessoa a assumir crenças que contrariam sua própria percepção. Já foram feitas pesquisas que mostram que pessoas, por efeito de fenômeno coletivo, elas duvidam até do que estão vendo diante delas, da própria percepção. Tem aquele experimento de várias pessoas numa sala, né? E aí aparece o número 2, e aí todo mundo é cúmplice, né? E todo mundo fala, não é o número 2, não, é o número 1, número 1. E a pessoa que tá lá no meio para fazer o experimento, ela fala, ah, não, eu vou concordar com o que o pessoal tá falando aqui, eu tô vendo o número 2 ali, mas se todo mundo tá falando que é o número 1, vou acreditar em todo mundo. Então, também tem uns estudos sobre falsa memória, sobre como a nossa memória não é confiável, sobre como a nossa memória modifica os eventos, sobre como quando a gente relata um evento, a gente seleciona coisas e ignora outras. Portanto, se somarmos tudo que foi dito neste vídeo a respeito das evidências textuais, não foram testemunhas oculares, né? Foram textos que modificaram coisas. Se a gente considera o quanto esses relatos de aparições são discrepantes, as contradições, as divergências, o quanto eles parecem relatar coisas esquisitas, como alguém teletransportando, como alguém que não era reconhecido facilmente, alguém que estava num corpo de espírito e não de carne. Se a gente considera o argumento de que milagres são extremamente improváveis, se a gente considera que a explicação de tese de aparições visionárias é coerente, então nós temos... Então, se a gente junta tudo isso, fica muito difícil acreditar numa ressurreição literal de Jesus. Isso não quer dizer que a ressurreição de Jesus não possa ser acreditada, né? Você pode acreditar nela, não tem nenhum problema. Não quer dizer também que você não possa acreditar nela simbolicamente, que você não possa acreditar que Jesus, de alguma forma, realmente apareceu nessas visões e que era ele mesmo. Né? Porque experiências visionárias você pode acreditar que elas correspondem a uma realidade concreta fora delas, ou que elas são alguma coisa mais psicológica. Então, cada pessoa pode acreditar no que quiser. Né? Só enquanto acadêmico, enquanto historiador, enquanto pesquisador, a gente tem que manter-se fiel ao que é o mais provável de ter acontecido. E quando uma pessoa fala assim que a ressurreição de Jesus é fato histórico, objetivamente estabelecido essa mentira. Isso é um fato de fé. Uma questão de fé. Esse vídeo é isso que eu quero mostrar para vocês. Não é que Jesus não ressuscitou, se vocês quiserem acreditar, vocês acreditam. O que eu quero mostrar para vocês é que isso é uma questão de fé, não é uma questão de evidências. Porque as evidências são, igual eu mostrei aqui, as evidências são de que são experiências visionárias, as evidências não provam que ele ressuscitou. Né? Isso não pode ser considerado fato histórico, porque a história trabalha com probabilidades, e milagres são por definições improváveis. Então, quando alguém vem falando assim, a ressurreição de Jesus é fato histórico, comprovado por evidências, isso é mentira. Você pode acreditar na ressurreição de Jesus, mas acredite nela como um artigo de fé. Jamais como fato histórico, por favor. Então, resumindo, eu quero responder a pergunta, né? A ressurreição de Jesus é um fato histórico? Não é. Ela é um mito. Não quer dizer que seja um mito, não quer dizer que seja mentira. Não quer dizer que não possa ter acontecido. Mas ela não é fato histórico. Que isso fique claro. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos sobre temas semelhantes, deixem aí nos comentários.